Olá a todos e todas e todes. Bem-vindos ao segundo episódio da formação de professores, explorando a história e a arquitetura do conjunto da Pampulha. Como nós vimos na última aula, a gente falou muito sobre Oscar Niemeyer, esse desejo da construção da Pampulha, a importância do conjunto arquitetônico, e nesse episódio nós vamos falar um pouquinho mais de cada equipamento. Meu nome é Tayane Costa, sou arte educadora da Casa Fiat de Cultura. Eu sou uma mulher branca, cis, tenho os cabelos compridos, castanhos, com mechas loiras. Sou míope, então estou usando um óculos de grau. Ele tem armação transparente. Uso uma blusa preta. No espaço onde estou tem uma parede branca ao fundo, com um cartaz de uma colagem da menina dos brincos de pérola e alguns objetos. Me acompanha nesse vídeo o Hélio Vieira, nosso intérprete de Libras. Ele é um homem branco, dos cabelos escuros e curtos. Ele usa uma blusa preta e ao fundo uma parede branca. Então, começando, a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos do conjunto arquitetônico. Então, aqui a gente tem um croquis do Oscar Niemeyer, né, da Lagoa. Então, a gente destaca aqui a Igrejinha da Pampulha. Então, vamos começar por ela. A Igrejinha da Pampulha, se pensar em todo o conjunto, em toda a Lagoa, a Igrejinha é um dos equipamentos que é mais conhecido mundialmente, tanto pela ousadia, né, das suas formas e pela sua história. A Igrejinha, ela se torna capela São Francisco de Assis em 1945. Então, em 45, ela é autorizada pela Curie Metropolitana a ser consagrada e tornar-se um templo religioso. Então, só depois de 2 anos de construção, que ela é de 1943, assim como os outros equipamentos, só em 45 que ela se torna um templo religioso. Em 59, ela foi consagrada religiosa, e em outubro de 2021, a capela é elevada ao santuário do arquidiocesano de São Francisco de Assis. Esse equipamento, né, a igreja, ele é composto por vários objetos, por vários detalhes, né? Começando pelo local onde ela se situa. Ali na Lagoa da Pampulha, ela está em volta pelos jardins de Buller Marx. A entrada da capela, né, ela está voltada para a lagoa, onde é o pôr do sol. Então, o pôr do sol nasce onde é a entrada da capela. Ela é composta também por pinturas de São Francisco e cachorro no altar. Vou até voltar uma imagem. Então, aqui a gente tem essa pintura desse altar de São Francisco, e na lateral tem o desenho do cachorro, que é muito falado, que foi problematizado muitas vezes. Também do Cândido Portinari, a gente tem a Via Sacra, que fica nas paredes laterais, e do lado de fora da igreja tem o azulejo, né? No fundo da igreja tem o azulejo do Portinari também. Já os mosaicos na lateral, né, na parte curva, do artista Paulo Werneck, e o batistério em baixo relevo, em bronze, do Alfredo Seschiatti. Então, é um equipamento que tem vários... é composto por várias peças e obras artísticas que além, né, desse formato diferente, que dá
toda a característica da nossa igrejinha da Pampulha, né, mais conhecida como igrejinha da Pampulha, mas hoje Santuário São Francisco de Assis. Eu pulei. Aqui a gente tem, voltando um pouquinho, a gente tem essa lateral, então essa lateral esse desenho, esse grafismo é do Paulo Werneck, do artista Paulo Werneck, então aqui a gente tem uma vista da entrada da capela, da igreja hoje. Então, continuando, saindo da igrejinha, indo para o Yacht Clube. O Yacht, ele foi construído para ser um clube popular, um clube da população, né? Aqui nós vimos, aqui nessa imagem, nós temos a parte onde tem, né, o auditório, onde tem a parte dançante e de apresentações do prédio. Dentro do projeto, o Yacht seria Yacht Golf Club, para trazer lazer e esporte à população. E a ideia é aproveitar o espelho d'água, né? Aproveitar a lagoa para os esportes náuticos, principalmente a questão do remo e da vela, né? Que foi muito utilizado enquanto a Pampulha, a lagoa, o espelho d'água não era poluído. E no deck, né, que tem bem na beirada da lagoa, é um deck que tem quase um formato de uma proa de um navio, né, que dá essa sensação como se estivesse entrando dentro da lagoa, e é onde você consegue observar os outros equipamentos também. Então, de lá dá para ver a igrejinha, o museu e a casa do baile. Aqui a gente tem uma visão lateral do prédio do iate. Ele é composto por vários elementos modernos. Então, aqui também ele tem o telhado chamado asa de borboleta. Essa asa de borboleta, né, esses elementos modernos, ele tem elementos como muitas rampas, vidraça, o brise de soleil, que é um artefato para controlar a iluminação. Então, dependendo como você gira, dá para controlar a entrada de luz. Então, aqui a gente tem a lateral e na parte inferior, uma das piscinas que fazia parte desse clube. Depois de alguns anos, esse clube é vendido para instituições particulares, mas ela mantém essa parte, mas ela amplia um pouco mais o clube mais para frente. Além desses equipamentos, né, desses recursos modernos, ele também é composto por obras de Cândido Portinari e do Buller Marx. Esta na imagem é uma pintura do Buller Marx, do Roberto Buller Marx, que é o esporte. Então, a gente já vai saindo do iate, indo para a casa do baile. A casa do baile, ela é quase uma ilha, né, que dentro da lagoa. Então, ela tem uma ponte para você chegar até o equipamento. Sua função original é para ser um espaço de restaurante e um espaço dançante que as pessoas iam antes de ir para o cassino. O cassino, se atravessando de barco, seria muito perto. Mas se for dar a volta ou a pé ou de carro, é mais longe. Mas a ideia era fazer esse trânsito de barco, que seria muito, muito próximo. E aí, quando o cassino é fechado, o prédio, né, da casa do baile também perde sua função, fica fechado. Então, em 2002, o próprio Niemeyer, com vários colaboradores, ele faz intervenção nesse espaço da casa do baile e
e transforma esse espaço em um centro de referência de arquitetura e urbanismo e design. Então, aqui a gente tem uma imagem vista de cima da Casa do Baile, e aqui a gente consegue ver melhor esse equipamento que está dentro da lagoa, né? Então, tem a ponte que liga tanto a avenida até a lagoa, mas a gente consegue perceber melhor esse desenho, né? Esse desenho extremamente moderno. Imagina em 1943, isso seria muito moderno, ousado. E saindo da Casa do Baile, chegamos ao Cassino, que hoje conhecemos como Museu de Arte da Pampulha. Esse prédio, ele tem na parte da frente, né, da frente da avenida, esse formato mais quadrado, mais, né, cheio de retas. Aqui a gente consegue observar melhor essa questão do concreto armado, esse vão mais livre, sempre utilizando muito vidraça. Então, a gente vai ver isso em todos os equipamentos, mas conseguimos observar melhor aqui no Museu da Pampulha. O Museu da Pampulha, então, resumindo um pouquinho a história do Museu da Pampulha. O Museu da Pampulha é o primeiro equipamento a ficar pronto, né? De todos do conjunto arquitetônico, ele é o primeiro a ficar pronto. Em 1943, ele é inaugurado. Então, é um espaço para ter jogos, né? Considerados jogos de azar. Só que ele só funciona 3 anos, porque em 1946 é proibido os jogos de azar em todo o território nacional. Então, todos os cassinos que existiam no Brasil são fechados e, a partir disso, vai interferir nos outros equipamentos. Então, vai interferir no funcionamento da Casa do Baile, vai interferir no funcionamento do clube. Então, por exemplo, esse equipamento, né, o cassino, ele fica muito tempo, ele fica fechado alguns anos, a prefeitura tenta dar outras funcionalidades, mas só em 1957, quase 11 anos, né, depois, que é criado o Museu de Arte da Pampulha. E esse museu é criado pelo reflexo, né, da expansão urbana, pela a necessidade da população ter mais cultura. Então, a partir disso tudo, é construído o Museu da Pampulha. Nesse mesmo período, na verdade, desde a década de 30, existem grandes salões de arte acontecendo na cidade, mas com a inauguração da Pampulha, esses salões de arte de Belo Horizonte passam a acontecer dentro do museu. Então, esses salões de arte acontecem há muitos anos, e em 2003 ele toma um novo formato, que é um formato de residência, que então esse projeto se chama Bolsa Pampulha. Então, os salões vão se transformando e também ele é criado o Bolsa Pampulha, onde é destinado a jovens artistas a proporem trabalhos, a vivenciarem esse espaço e proporem trabalhos para o espaço da casa, o espaço do museu e também o seu redor, né? Porque o museu não é só o prédio. A gente vê aqui nessa imagem, também tem os jardins e as obras de arte que estão que integram esse espaço. Aqui à frente a gente tem, bem na frente, né, do hoje Museu da Pampulha, nós temos um grande museu do Roberto Buller Marques, sempre pensando nessas características, né, da cor das plantas, sempre pensando na flora brasileira, e o museu integra o jardim, a natureza integra o edifício, integra a arte. Então, aqui a gente tem
3 exemplos dessa arte. Hoje, o museu tem mais outras tantas. Mas quando foi pensado no museu, já foi encomendado por Augusto Zamoyski a escultura Carmela, que ela fica bem na entrada do Museu da Pampulha, e é uma escultura grande, tem mais de 1,60 m, e ela pode ser vista de outros pontos da lagoa, da orla da lagoa. Por exemplo, do outro lado da Casa do Baile, é possível também ver essa escultura. A gente hoje tem outras esculturas, como a Pampulha, que é uma escultura também em bronze, do José Pedrosa, mas ela foi concebida para ficar na Casa do Baile. Então, ela foi uma encomenda para o José Pedrosa, seria para a Casa do Baile, mas ela acaba indo para o Museu da Pampulha, Museu de Arte da Pampulha. E nós também temos o Abraço, do Alfredo Saschiati, que é uma escultura em mármore que fica na parte de trás, mais próximo da lagoa. Essa escultura, ela inicialmente ficaria na Ilha dos Amores, que é uma ilha artificial que fica bem no meio da lagoa, mais próximo onde é o Jardim Zoológico. A Ilha dos Amores, hoje, ela é um recanto da flora e fauna, né, da Pampulha. Hoje a gente, quando fala Pampulha, sabe-se que tem muitos animais, por exemplo, tem família de jacaré, capivaras, que a gente vê falar mais, mas tem várias espécies de pássaros, jabutis, enfim, é quase um santuário para esses animais. Essa peça ficaria lá, só que com a dificuldade de ir até, e com o fechamento também, né, dos cassinos, ele acaba indo para o Museu da Pampulha. Mas fazem parte dessa integração entre arte, arquitetura e a questão da natureza. Aqui a gente tem uma imagem de dentro do museu. Então, aqui a gente consegue perceber alguns materiais que o Oscar Niemeyer faz questão de utilizar, que são materiais nobres, a maioria materiais importados. Então, a utilização do aço inoxidável, o piso de um mármore amarelo vindo de uma região de Portugal, de Sintra, uma jazida que não existe mais, os espelhos rosados, né, da cor champanhe, de uma fábrica belga que não existe mais. Então, ele busca usar materiais muito sofisticados, porque a ideia é trazer muita sofisticação para esse equipamento, né, que ele foi pensado para ser um cassino, um lugar mais luxuoso. Então, os materiais utilizados nesse equipamento trazem essa atmosfera, e sempre lembrando a importância da utilização de vidros para a integração também da natureza com a arquitetura. Aqui nós temos uma imagem do teatro, né, do auditório. Esse auditório, ele tem nessa parte oval no centro, é uma parte onde tem uma acústica muito interessante, uma boa acústica. Então, as pessoas que ficavam ao redor, ficavam em mesas ao redor, não escutavam a música tão alta, mas quem estava ali na pista dançando, a música estaria muito mais alta. É muito interessante. Tem também a questão dos brises, né, para controlar a questão tanto do sol, mas também a questão do sonora. Esse auditório fica no segundo andar, e embaixo dele tem um outro espaço, onde seria o restaurante, e dentro, né, do palco, na frente do palco, tem um elevador. Então, os artistas apareciam, né, entravam
apareciam para suas apresentações ou então iam para o restaurante. Então, havia essa integração dos dois espaços, né, e essa integração arquitetônica também. E essa parte do teatro ficaria ao fundo, né, mais próximo da lagoa, já em formato circular. A frente mais quadrada e a parte do fundo mais circular. Então, pensando nessa, né, em todos esses equipamentos, pensando, né, nessa história, eu trago para o vídeo de hoje uma proposta já para educação infantil, para pensar nos formatos dos prédios, o formato arquitetônico, nas cores, né, nas cores dos jardins, pensar nessa integração arte, arquitetura e natureza. A ideia o nome da atividade seria Descobrindo Formas e Cores na Pampulha. E a ideia é introduzir esse conceito de arquitetura para crianças, estimular a observação e a expressão criativa e promover a importância da conservação do patrimônio, de se manter esses espaços, né? Os materiais utilizados podem ser as imagens, como eu disse na aula anterior, o ideal seria fazer um passeio, mas a gente sabe que nem sempre é possível. Então, levar imagens desses espaços, papel, cartolina, colorir, lápis, canetinha, cola, tesoura, às vezes revista, material que for disponível. A duração dessa atividade depende muito das crianças, pode durar de uma ou duas ou mais aulas, e sempre lembrando que é uma atividade que pode ser adaptada às outras faixas etárias, né? Pensando um pouquinho mais de complexidade, mais desafios, e ele pode ser pensado de outras formas também. Então, o início, né, da atividade é pensar a introdução do tema. Então, mostrar as imagens da Pampulha, falar um pouquinho, sempre adaptando, né, essa linguagem, e fazer perguntas ativadoras. O interessante das perguntas ativadoras é sempre instigar, né, instigar o pensamento. Então, o que vocês acham que são essas construções? Então, mostra a imagem, por exemplo, do Casa do Baile, que tem um formato diferente. O que você imagina que é esse prédio? Para que serve? Para que foi construído? Quais cores você vê nesse jardim? Qual que mais te chama a atenção? E como que são feitos? Como que você acha que são feitos? Né? O que é necessário? Você acha que foi feito rápido? Demora muito? Então, sempre pensar nessas perguntas para instigar a curiosidade dos alunos. Pensando na parte prática, né? A ideia é distribuir os papéis e começar a identificar formas. Nesse prédio eu vejo círculos, nesse prédio eu vejo mais quadrados, ou nesse prédio eu vejo uma flor. Pensar o que você está vendo em cada imagem. E a partir desses desenhos, fazer uma colagem coletiva, pensar em fazer também um mapa, né? Aqui a gente vai fazer uma colagem do museu. Como que seria esse museu? Quais formas eu posso usar nesse museu? Essa questão de formas, a gente fala muito de artes, mas pode ser utilizado pensando em aulas de matemática, né? Geometria. Então, são assuntos que podem se relacionar também. E para finalizar a atividade, sempre convidar a criança a mostrar, a explicar, mostrar para os seus colegas também o que você pensou, quais são as suas ideias, mostrar, né, verbalizar. Então, aí dá para ir concluindo a atividade
que é a observação e a construção da Pampulha, né? E mostrar, depois contar como que foi essa construção, como que foi pensado e como que hoje a importância de se manter a cultura, o patrimônio, a importância dessa preservação. Também tem algumas referências que eu utilizei para fazer a aula. Na biblioteca virtual da prefeitura tem muito material educativo do Museu da Pampulha e de outros equipamentos. Então, por exemplo, a gente tem alguns materiais, aqui estão impressos, mas facilmente você acha esses materiais no site. E tem conteúdos muito interessantes e outras atividades, propostas de atividade também. Tem catálogos, enfim, você acha muita coisa interessante. E aqui também eu coloco o livro A Casa em Debate, de 2013, que é um livro uma publicação da Casa do Bahia, que fala de textos que falam sobre os equipamentos e o que a gente tem hoje e o que foi antes, como que foi nesse processo de construção também. Então, é isso, eu agradeço a presença. Se tiver alguma dúvida, sugestão de vídeos para os próximos vídeos, eu peço que deixe aqui nos comentários e siga a Casa Fiat de Cultura nas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.